Aqui nos reunimos hoje e vamos falar sobre uma coisa que quase ninguém fala, né? É difícil você ver algum canal pegar os primórdios ali do Superman, do John Byrne e falar sobre o universo compacto. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Estou eu aqui, Felipe, meus amigos, por favor, se apresentem. Opa, Impérios Rex. Fala Júnior na área. Mas o coroa que cortou o cabelinho agora recentemente com o bonezinho do. Como é que é o nome dessa porcaria mesmo? Dragon Ball. Tá vendo? O que a cerveja não faz? Bonezinho do Dragon Ball. Vamos conversar sobre umas histórias muito legais do universo DC lá dos anos 80. Bom, eu sou o Alani, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, meu irmão lá, cervejinha. Boa tarde, meu amigo Felipe. Para você, quando o Felipe ele fez a proposta sobre esse tema, eu pulei de alegria, porque eu posso dizer para vocês que se tem algumas histórias, também um super-homem, como vocês queiram, que eu mais gosto é essa história que a gente vai contar. É uma das melhores que eu li. Eu lembro que essa revista, Super Power 17, no caso aqui no Brasil, quando saiu pela primeira vez, ela é de agosto de 1990. Eu lembro que eu comprei ela na banca. Só que eu não conhecia, assim, eu não sabia que John Byrne estava desenhando Super-Homem, porque eu estava, sei lá, 4 anos sem ler revista. E aí, uma outra hora a gente conta por que eu parei de ler revista, é uma coisa um pouco trágica e engraçada ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu vi que era ele, com os caras que eu mais gosto de ver desenhar, eu fiquei doido. Falei, John Byrne desenhando Super-Homem. Eu não conheci o Jerry Ordway, que também fez o desenho da segunda parte, e assim, é fabulosa a história. E no andamento aí, eu vou falar algumas coisas em relação ao universo compacto que eu tenho na minha cabeça aqui. Legal. É interessante a gente lembrar, né, que isso surge depois da reformulação do universo DC. Todos os heróis, na verdade, né, tiveram a sua origem recontada, e o Superman, por exemplo, nunca tinha sido Superboy e não existia uma Supermoça, né? E a primeira menção do universo compacto ela vem no Super Powers 11, né? Que traz as histórias tanto do Superman como a Legião. A Legião volta ao passado para tentar encontrar o Superboy e encontra um Superman adulto que nunca havia sido Superboy. E aí surge o mistério, como surgiu esse universo compacto, né? Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Pode continuar. Pode continuar. Eu tenho. Tudo bem, desculpa. Vai lá, Nino. Não, é porque, se eu não me engano, a primeira referência, aí eu não tenho tanta certeza. Aí teria que fazer uma pesquisa, eu não pesquisei. Porque eu tenho as revistas aqui em casa, mas até achar elas, colocá-las em ordem nas organizações, fica um pouco complicado. Mas, Felipe, eu acho que a primeira menção do universo compacto é quando o Cósmico volta a essa era aqui. O Super-Homem é o número 53. Que acho que é o Kit Giffen que faz o argumento, o desenho, não lembro quem. Não, Paul Levitz era argumentista também. Não lembro quem faz o desenho. Mas, se eu não me engano, a primeira menção é essa. E uma outra coisa também, o Super-Homem número 70, acho que é 70. Teria que achar de revista para poder saber. Essa Supermoça, ela aparece, se eu não me engano, na Antártida, congelada. Os caras descobrem ela. Eu acho que foi meio com homenagem ao Capitão América, vamos botar assim. A Supermoça congelada, ela tinha vindo do universo compacto. Mas vai, continuei. É só esse detalhe. Mas eu acho que a primeira referência pode volta. Entendi. E nessa Super Power, né, que fica descoberto por que existe o Superboy, ele não tem ligação com o Superman, o Senhor do Tempo, que é um arqui-inimigo da Legião, que não fica explicado por que ele tem
tanta fixação na Legião, né? Ele cria um universo compacto, ele tira uma fração, após o Big Bang, ele tira uma fração de segundos da criação do universo, e destrói todo o resto só para existir Krypton e a Terra, só para haver um Superboy para servir como isca para a Legião vir ao passado e ele ter como destruir a Legião, né? E a promessa para que aquela Terra continue existindo justamente ela servir como isca para a Legião. O Superboy vai mantendo aquela Terra ali, vai mantendo a Terra, porque ele tem um pacto ali com o Senhor do Tempo, e a proposta seria que pela morte da Legião a Terra dele continuaria a existir. E com isso, né, a Legião acaba vindo, ele de início pensa em trair, mas depois tem um desenrolar da história que eles se encontram com o Superman e o Superman acaba não participando depois da missão, ele tem ali um embate com a Legião. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando uma passagem que eu achei engraçada. Depois ele descobre o Superboy e o Krypton, né, o cão, aí o Superman, que já tinha passado por tanta coisa, fica espantado a ver um cão voando com capa, né? Eu achei aquilo ali muito interessante. Nem parece que o cara já tinha encontrado coisa pior, né? Mas foi muito interessante. Aí, com a participação do Superman, acaba que fica tudo esclarecido sobre o comportamento do Superboy e eles seguem com a missão de enfrentar o Senhor do Tempo e salvar a Terra e salvar os outros legionários que estão presos, né? Foram presos pelo Superboy e entregues ao Senhor do Tempo. E eles armam um plano que acaba não saindo da maneira esperada. Com isso, no conflito que surge, o equipamento do Senhor do Tempo é destruído, o período que tinha sido congelado de toda aquela tempestade cósmica da crise nas infinitas terras acaba continuando e eles têm que enfrentar a crise que eles já tinham, a tempestade cósmica de crise, que eles já tinham enfrentado sem saber, né, porque um resultado da crise foi momentaneamente eles esquecerem. E com isso, para manter o Senhor do Tempo vai embora, e para manter a Terra salva, o Superboy se sacrifica, mantendo os aparelhos funcionando com o corpo dele e depois preservar a Terra, aquela bolha, né, que foi criada só com a Terra, aquele universo compacto, o nome surge por isso, só existe a Terra naquele universo, e ele tenta levar a Legião com sucesso para o tempo deles, que acaba, isso esgota ele, levando ele a falecer, né? E o final da história é com a homenagem ali da Legião ao herói que inspirou eles. Com isso, até chegar a essa Super Power 17, né, nós não tínhamos mais menção do universo compacto, né? E por favor, agora falem os senhores também. Vamos continuar. Eu fiz só a introdução do que aconteceu ali, um resumo muito breve do que aconteceu em Super Powers 11, né? Com o título Eu Nunca Fui Superboy. E vamos falar agora do que aconteceu, qual foi o final desse universo compacto. Vamos lá. Interessante você pegar e falar isso, Felipe, a respeito da onde se inicia no Super Powers 11, para a gente Super Powers 11, né? Do universo compacto e tal. Se não me engano, o título é Vidas Infinitas em Terras Paralelas, alguma coisa assim, não é? O título é isso, Alani? Qual é o título? Vidas Paralelas contra o Infinito. Obrigado. Então, o que acontece? É uma história muito interessante, feita pelo Byrne, porque, além do que, tem uma curiosidade. A capa da Super Powers 11, ali que tem a Legião
Super-Homem derrotando a Legião de Super-Heróis, né? Um bloco, erguendo um bloco numa mão e outros personagens caídos. O John Byrne tem o hábito de aproveitar capas de outras revistas e fazer isso. Essa configuração, a mesma estrutura, é utilizada por um Quarteto Fantástico e quando o Quarteto tem um embate com o Gladiador do Império de Shi'ar. Não sei se vocês se recordam. O Gladiador sim. é um super-herói. Me amarro nessa história. Então, ele tem o hábito de fazer isso. Ele faz com essa e tem mais uma outra revista que acho que também está relacionado com o Super-Homem, eu devo lembrar e depois eu vou falando. Tem uma capa que é da Mulher Hulk, que ele imita a capa de Action Comics, né? Exatamente. Eu acho que, mas tem outras, tem várias. Eu estava até conversando com a... Em Lendas, ele cria um super-herói, um super-vilão, que é uma cópia daquele do Novo Universo, esqueci, o Stigma, né? O Brilho da Estrela. O nome do cara, eu lembro Sam Post, uma coisa assim. Bom, já começa interessante nesse sentido, né? Aí daí em diante você começa a pegar e ver a questão da a questão da distribuição dos personagens. Você não tem muita, você fica meio seguro com algumas coisas e tal. E de uma hora para outra, ele vem com esse universo compacto, aparece essa super moça e com poderes diferentes do Super-Homem, e ela se revela para ele que eu não lembro agora qual era o alter ego da super moça no passado. A Lana Lang. Não. Carol Danvers, né? Não. Mentira. Tudo me é Cara Danvers. Isso, cara, porque no passado a supermoça lá que era graphic novel, a supermoça ela conseguia mudar a cor do cabelo dela. Não sei se você se recorda. Porque ela era loura como heroína e depois ela usava, eu não lembro se ela usava peruca e ela se transformava na supermoça. Pô, tudo bem. É uma referência do passado quando ela pega e troca o rosto, deixa de ser aquela menina loura bonita e se torna a Lana Lang, né? Aí você começa a ver que ela tem outros poderes. O que eu acho muito legal, disso, é a relação dela com o Lex, a relação da Lana Lang com o Lex, que é efetivamente uma relação afetiva. O Lex, ele é o guardião desse universo, junto com outros personagens também que fazem parte do nosso cotidiano, Bruce Wayne, Hal Jordan. Esses personagens também estão ali presentes, tal. E o John Byrne vai desenvolvendo dessa maneira, e o que me vem, o que eu tenho isso na cabeça, daqui a pouco o Fabiano vai entrar e vai falar besteira, vai falar que é uma merda, mas o que eu acho muito legal é que a referência do Super-Homem número 2, que é justamente o Zod, a Ursa, né? Zod, Ursa e... esqueci agora o terceiro, tem um nome totalmente diferente. Quem lembrar, tira o microfone e fala, por favor, o nome dele, tá? Pode pegar e falar, não tem problema, tá? É o Chux o nome dele. Vou ver aqui. Obrigado. Eu não sei que é chunco, como uma coisa só. Então, isso é muito legal. E o mais legal é ver o Super-Homem, que é o Super-Homem John Byrne, que é o Super-Homem mais crível, não é tão onipresente, tão onisciente, e ele tomar uma sova dos caras, né? E ele pegar e ficar, ele se sentir impotente, porque o Super-Homem seria um deus andando no meio dos humanos, é um cara muito poderoso, né? Tem até uma animação da Liga da Justiça que ele que é até dublada pelo Guilherme Briggs, que ele fala pro Darkseid, no embate do Darkseid, fala assim, eu ando no mundo de papel, eu me contenho, tal, só com você agora eu posso pegar e sentar a mão legal.
E contra o trio, ele senta a mão legal, mas não adianta, porque eles são muito mais fortes do que eles e são 3, né? O que daí vai caminhando para uma outra situação, os personagens vão morrendo, e ele vê que ele está perdendo, aí ele toma uma das atitudes que posso falar para você. O cara, para fazer aquilo ali, naquele período, um período de reconstrução de editora, e o Batman matou no passado, mas ele fala assim, não, vou sair, eu saio, entrego um personagem para vocês, mas ó, ele vai carregar 3 mortes nas costas. Cara, desculpa a expressão, sei que vai pro YouTube, peço desculpa a quem estiver assistindo, mas o cara tem que ter culhão para fazer aquilo ali. Porque é de uma coragem, olha, uma coragem absurda, o que se torna extremamente legal, e os desdobramentos, que poderia ser uma outra também, que a gente poderia pegar e falar também dos desdobramentos, das consequências desses atos. Eu dou aqui uma pequena sugestão, que a gente possa continuar falando sobre o vídeo, que torna muito legal. Cara, quem não essa história, que não teve oportunidade de nós temos informação. Quem não teve, vai. A gente não está ganhando, galera, a gente não está ganhando nada relacionado a não tão presente, absolutamente nada, mas vale muito a pena novos leitores de quadrinhos conhecerem o universo compacto, conhecerem essa supermoça, conhecerem esse Zod e os seus acelcas, conhecer esse Super-Homem por essa visão do John Byrne, porque é uma das melhores histórias de passar o bastão. Ele terminou, ele estruturou o Super-Homem dele e falou, agora eu estou passando o bastão, e quem possa trabalhar com isso tem um ótimo material. E posso garantir que desse período o Super-Homem teve uma das melhores fases dele. Uma das melhores fases depois que o John Byrne fez isso. É uma das histórias... Eu mesmo estou com a camisa do Capitão América, mas é uma das melhores histórias do Homem de Aço. Disparado. Só Marvete, né, amigo? Vamos confessar. Eu vou passar a bola para a Lani poder falar algumas coisas, senão eu vou me estender por demais. Não, só queria falar o seguinte, você deu a dica pro pessoal aí no... Beleza, mas eu posso dizer pro pessoal para fazer isso aqui, ó. Vai no sebo, Superpowers número 11 e o meu xodó, Superpowers número 17. Tá aqui a história do Vidas Paralelas se encontram no infinito. Eu acho que o Mundo Compacto é uma grande homenagem ao Super-Homem da Era de Prata. Eu não vou dizer a Era de Ouro, porque a gente não conhece muita coisa da Era de Ouro, né? Mas, assim, por exemplo, na história do Superboy, quando o Superboy tenta deter o Super-Homem e tudo, e o Krypton, é muito engraçado que o Krypton, ele tem um diálogo aqui, eu não lembro muito bem, mas ele entra assim na Casa dos Kents, e detalhe, a história é tão perfeita que a Casa dos Kents, ela fica no subúrbio de Smallville, ela não fica na fazenda. Tão legal que é essa homenagem, né? Aí a gente pode pesquisar depois para ver se Smallville, a fazenda dos Kents, ela foi introduzida depois, ou se lá atrás era um vilarejo, a gente não sabe, né? Pois bem, meu microfone tá ligado? Tá ligado. Tá. Aí, o que acontece? O Krypton, ele entra assim no sótão, no porão, né, da casa, e diz algo assim, eu preciso ajudar o meu dono, e pega a Kryptonita dourada. A Kryptonita dourada é aquela Kryptonita que tira os poderes para sempre de um kryptoniano, tanto que ela é mencionada, a primeira vez que eu fico sabendo dela, é também no Superpowers número 21, que é Para o Homem que Tem Tudo, que é aquela história final do Super-Homem, que também é fantástico, inclusive eu tenho até encadernado aí. Eu gosto tanto dela que eu tenho ela 2 vezes. E aí, o que acontece? O Krypton
pega a Kryptonita dourada e todas as outras Kryptonitas, a amarela não, a vermelha, uma série de cores, e tenta deter o Super-Homem. Só que ele não tem ele não sofre os efeitos da Kryptonita, porque no novo universo DC, depois de Crise nas Infinitas Terras, a Kryptonita é somente verde. É somente verde, ela só tem uma cor. Ela não tem várias. O Alamir, o Krypton, ele pega a Kryptonita, ele perde os poderes e quem reúne tudo é o Jonathan Kent daquela realidade. Isso aí. É isso mesmo. Tá aqui. E aí, beleza. Vai para a história que é Vidas Paralelas se Encontram no Infinito, que é fantástica, cara. A primeira história, na verdade, é uma apresentação da Supermoça e o Kent. Deixa eu voltar só um negócio aqui. O Felipe falou um negócio do Krypton. Quando o Krypton morde a capa do Super-Homem, a capa rasga e o Krypton toma um susto, porque no novo universo do Super-Homem era como se fosse uma roupa comum que ele usava, né? Tanto que a capa dele destrói várias histórias ali no início, né? E não, antes não, a capa era indestrutível. Deve ser um tecido kryptoniano, vamos botar assim. Beleza. Passa para a história Vidas Paralelas sem Ponto Infinito. Então, a primeira história é aquela apresentação da Supermoça, aí acaba brigando, aquela coisa, né, para interferir o leitor e tal, acaba brigando, aí que o Super-Homem, que tem uma mente muito aguçada, o pessoal fala do Batman, mas o Super-Homem também é muito inteligente. Ele lembra do universo compacto, dá um estalo nele, e ele vai apresentar a Supermoça ao Lex Luthor. Tanto que o Lex Luthor pergunta, quem é essa moça? É uma prima sua? Aí ele, não é amiga e tal. Aí, tanto que é engraçado que ele fala assim para Supermoça. Ele, olha, nós vamos nos encontrar com o Luthor. Qualquer coisa você não me chame de Clark. Ela, tá bom. Aí vai lá, voa e tal, aí chega lá, apresenta ela. Aí o Lex também não entende nada, porque ele tá fazendo com aquela mulher ali e tudo. Aí eles saem assim, e eles começam a conversar. Aí vem vamos botar assim, não é um tubo de explosão, mas vem uma passagem de um universo para o outro, né? Em que a Supermoça chega para ele e fala assim, agora é o momento de eu fazer as nossas apresentações. Super-Homem, esse aqui é Lex Luthor. E um Lex Luthor cabeludão, forte, né? Universo tradicional, e o Lex Luthor fala para ele assim, assim, deixa eu até falar aqui, eu acho que é Super-Homem, eu já até achei aqui, ele fala assim, aqui, bem-vindo, Super-Homem, bem-vindo ao inferno, que é essa parte aqui, que ele se encontra. Dá para ver aí? Então, vai para a segunda parte da história, em que tem um domo em que parte de Smallville está ali. E a grande sacada da história é a seguinte, cara, que o Luthor, no enterro do Superboy, aí descobre que é Clark, toda aquela coisa toda, ele vai no laboratório do Superboy. E tu vê que a homenagem é tão grande, porque eu lembro que naqueles desenhos lá dos anos 60 do Super-Homem, na parte do Superboy, o Superboy era meio cientista e tudo, né? Então, tem essa homenagem também, vai no laboratório e tudo. E engraçado que o General Zod, deixa eu achar aqui, o diálogo dele com o Luthor, uma coisa rápida aqui, que ele fala em zona de sobrevivência, cara. E aí ele fala que saudações terrestres, felizmente conseguimos estabelecer contato. Aí o Luthor, quem é você? Eu sou Von El. Sou kryptoniano, estou falando da sobrevivência. Aí fala, Von El, o nome kryptoniano do Superboy era Kal-El. O pai do Superboy era meu irmão, ou seja, o General Zod está apresentando como tio do Superboy. Aí o Luthor fica empolgado naquela coisa toda e tal, consegue, da inteligência dele, consegue tirar os vilões. Aí Zoara, se eu não me engano, e Quechu, o nome do cara. Nome estranho de caramba. Quechu, o nome do cara. Aí liberta os caras e os caras começam, né, a destruir tudo e tal. Só que, assim, a humanidade resiste.
Qual é a ideia deles? E aí é uma coisa engraçada, né? 3 pontos na Terra que eles furaram para poder ir no núcleo do planeta e fazer uma grande reação química, né? Que destrói praticamente a atmosfera terrestre inteira. Eu achei a sacada dessa história boa nisso aqui. Beleza, aí vai o Super-Homem, é apresentado ao Hal Jordan, ao Bruce Wayne e ao Oliver Queen. Eles como humanos comuns. E o engraçado dessa coisa é o seguinte, e aí é uma opinião minha, né? O Senhor do Tempo, quando ele faz o universo compacto, ele quer que essa Terra tenha apenas um herói. Não foi permitido ter outros heróis. Tipo, não tinha uma Diana Prince. Não foi mencionado em nenhum momento Diana Prince aqui. Os únicos 4 personagens de herói que foram mencionados, Oliver Queen, Bruce Wayne e o Hal Jordan, que era piloto e tal, não sei o quê, e o Bruce Wayne como inventor ali, e o Oliver Queen, eu não lembro o que era, mas também era algo grande ali. E o que ocorre? O Felipe saiu? Não. Tudo bem, vamos continuar. O que ocorre? Eles são apresentados e vão aí para a parte final da história. É a parte final da história que é sensacional. Sensacional porque há ali, no caso, um embate do Super-Homem, é isso que o Júnior falou, ele bem mais fraco, até porque os caras, eles tinham os poderes do Super-Homem lá da Era de Prata, cara. Ou seja, tinha aqueles poderes do cara mover planeta, do cara andar no tempo. E tanto que, até uma coisa que eu lembrei aqui, quando o Superboy ele viaja no tempo, o Super-Homem tenta viajar também e não consegue, tanto que a cara dele fica toda deformada, assim. Ele não consegue viajar no tempo, no Superboy número 11. Aí a parte final da história tem as lutas, né? Aí, no caso, a primeira a morrer, entre aspas, porque depois a gente vai falar, é a Supermoça. Aí depois morre Bruce Wayne, aí morre o Oliver Queen, morre o Hal Jordan, e aí só sobra o Super-Homem, né? Luthor. E aí o avião do Luthor é destruído, aí ele tenta salvar o Lex, aí no final da história ele fala uma coisa assim. Felipe sumiu, Felipe, o que houve? Aí ele fala uma coisa assim, ó. Deixa eu pegar aqui o diálogo do Lex. Aqui, peraí. Tem que achar aqui o diálogo dele. Aqui, ele fala aqui, ó. Aí ele fala assim... Lex, por que você não usou a Kryptonita antes? Sabia que ela estava lá no laboratório. Aí o Lex fala assim, orgulho, Super-Homem. Zod e os outros escaparam por minha causa. Eu queria que os fosse derrotado pelas minhas mãos. O mundo pagou um alto preço por minha insensatez, Super-Homem. Cuide para que isso jamais se repita. Aí o Lex morre, porque o avião dele é destruído. E aí o Super-Homem chega, tem um diálogo lá com o General Zod, tanto que ele primeiro tira os poderes dele, ele acha uma Kryptonita ali, eu acho que é dourada, aqui não é mencionado não, mas ele acha uma Kryptonita ali, em que ele retira os poderes deles, coloca eles dentro numa redoma, eu acho que é de chumbo, e ali tem um diálogo dele com o Zod. Aí ele fala assim, o Super-Homem, mesmo que eu tenha que deter os 3 de uma vez por todas, vocês assassinaram impiedosamente 5 bilhões de seres humanos. Aí o Zod fala assim, o que você vai fazer? Como Superboy, você preza a vida acima de tudo. É um fraco. Coisa que me lembrou aquela animação, Por um Mundo Melhor, né? O Luthor fala algo assim pro Super-Homem, e o Super-Homem vai, eu sou fraco, né? Tá bom, meu filho, vai ensinar o Lex Luthor. Aí o Super-Homem fala assim pro Zod, não, Zod, os fracos são vocês, que usaram seus poderes com o único intento de destruir, até que nada mais restasse. O que devo fazer agora é mais difícil do que já fiz antes. Mas como último representante da lei e da justiça do mundo, recai sobre mim o manto de júri, juiz e executor. Ele pega a Kryptonita verde, que parece que nesse universo é a mais letal, né? E mata. E o engraçado que o Queixu, né? O Zod fala assim, Super-Homem, não faça isso. Não foi culpa minha, eu fui marionete na mão deles. Aí o Queixu fala assim, o que é seu cão mentiroso?
traiçoeiro até o fim, não, Zod. Você vai morrer pelas minhas mãos e não pela do Super-Homem. Então, o Super-Homem não mata os 3. Ele mata 2. Um mata o outro ali, né? O Queixu mata o Zod enforcado. E acho que é Zoara, né? Ela fala assim, Super-Homem, por favor. Olha, a argumentação do cara para defesa do júri do cara. A fazer defesa do júri pro Super-Homem. Olha a argumentação do cara. Olha a técnica de defesa do cara. Querendo transformar o Super-Homem inimputável. Pelo amor de Deus. Já começou a passar paninho. Não! Passar paninho. Aí a Zoara fala que ia ser escrava dele para sempre e tudo. E engraçado é que tem uma coisa que é espetacular, cara. Você tá com o Super-Homem chorando. Esse quadrinho chorando. Aí ele acha a Supermoça viva. E ela é feita de uma coisa chamada protomatéria. É engraçado que o Luthor também, eu não mencionei antes, o Luthor ele fala que a Lana, uma das primeiras a morrer, ele criou uma protomatéria, algo que fazia ela se regenerar, ter poderes e tudo, para criar essa Supermoça com a matriz da Lana. Tanto que depois é matriz, ela vira matriz, é uma outra parada e tal. Mas assim, para mim a história é sensacional, porque pela primeira vez nós vimos o Super-Homem matar, mas aquele matar assim, não tem jeito. Eu não tenho outra saída a não ser matar esses caras. Porque tanto que o prólogo disso, né, o depois, que é até o que o Júnior falou para a gente de repente comentar, ele tem algumas alucinações, acho que o Super-Homem 70, acho que é 78, 79, ele tem umas alucinações com o Zod, em que ele chega num tribunal com o Zod, com todo mundo, no sonho dele, e acho que o juiz fala para ele, Super-Homem, a gente não pode fazer nada, porque eles mataram em outro mundo, não foi aqui. A gente não pode fazer nada com esses daqui. Espera aí, tem um garoto bom que vai participar aqui agora do nosso papo aqui. Meu sobrinho, filho do meu irmão aqui. Vai participar do papo, né? Dá tchau pro pessoal aí. Ó teu pai lá, ó. Teu pai lá. Tá aqui, pintando essa pequeira aqui. Não pode sair daqui não, hein, cara. Tá bom? Tem que ficar aqui. É teu pai ali. Tá todo bobo que tá vendo o pai dele. Tá dando tchau. Dá tchau, vai. Faz assim. Vai participar da live, ó. Isso. E sabe teu pai lá, ó. É um sem vergonha mesmo, né? Então, não. Vai sair daqui não, cara. Aí é isso. Então a história é sensacional. Em que o Super-Homem ele acaba matando porque não tem outro jeito, né? E ele fica depois traumatizado, mas é um papo para outra coisa. Mas vai lá, podem falar aí que eu já falei pra caramba aí. Eu acho que foi a live que eu mais falei, porque é a história que eu mais gosto. De todas essas que nós falamos até. Legal. Eu fiz uma pesquisazinha aqui rápida, enquanto a Lani estava falando. Existe uma diferenciação entre o nome dos personagens do Super-Homem 2, A Aventura Continua, com os quadrinhos. A Sarah Douglas, que foi a Ursa, o Terence Stamp é o General Zod, e Jack O'Hare, o nome dele é Non, são totalmente diferentes dos quadrinhos, totalmente não, quase que todos, né? Só o General Zod permanece com o nome do cinema, dos quadrinhos, né? Eles dizem o seguinte, eles dizem que o John Byrne quis colocar General Zod em homenagem ao filme. Eu já não sei. Dizem que ele quis... se aproxima, até a caracterização do personagem se aproxima aquele cavanhaque não fechado, mas é bem próximo. E o uniforme, ela me falou um negócio bem interessante, o uniforme dele realmente é voltado os anos para a Era de Prata, né? O uniforme dos vilões, ele é bem caricato nesse sentido, né? Sim, eu acho interessante as duas fases, mas as duas histórias, né? E tanto Eu Nunca Fui Superboy como da Vidas Paralelas 50
É isso mesmo, Desencontro no Infinito, né? Mas eu acho ainda mais interessante Eu Nunca Fui Superboy pelo seguinte, ali você tem uma homenagem à Era de Prata, né? E não só uma homenagem, como uma despedida também. Eu senti como se fosse isso, né? É uma forma de mostrar para os novos leitores como eram os poderes dos kryptonianos antes da Crise nas Infinitas Terras e na reformulação. Tudo aquilo que abriu mão, né? A questão da kryptonita, a kryptonita vermelha mata, a dourada tira poder, acho que a branca só mata a vida vegetal, né? da Terra, e a verde, é a verde que mata? Não sei. A verde que mata é a vermelha que tira, que faz alterações físicas nos kryptonianos. E eu achei ali como uma despedida muito interessante. E uma curiosidade, né? Perdão, não é uma curiosidade, é uma observação da minha parte. Eu achei uma despedida, eu achei muito bom. E você vê a genialidade do Byrne, né? Nós poderíamos fazer uma conversa só sobre as criações dele. Essa questão também de aproveitar as capas também é sensacional. E ele sempre explica que ele aproveita e ainda gosta de demonstrar onde ele pegou a original, né? Eu acho isso bem bacana da parte dele também. E eu acho assim, como era um Superman em início de carreira, eu não acho, né? Muita gente que fala, pô, o Super não matava, né? O Super antes de crise. O Superboy fala isso, né? Que ele nunca tinha tirado a vida antes, que não ia começar com os amigos dele na conclusão da história. Eu acho que para um Superman, ainda que ele, como ele fala, que ele tinha mais experiência do que o próprio Superboy, e ainda assim era o início da carreira dele, né? Ele ainda estava o Byrne estava estabelecendo quem seria o Superman dali por diante. Mas você vê que, de qualquer forma, como o Alanis citou, de qualquer forma, aquilo fica na mente dele incomodando, né? Ter o sonho, o pesadelo de que se eu trouxesse para cá para ser julgado, é uma forma de pensar, tá na mente dele que ele estava tinha feito alguma coisa errada, né? Por isso aquele sonho veio assombrá-lo. E é interessante, né, que a partir disso aí você tem duas consequências. A primeira é aquele distúrbio de personalidade que ele acaba se tornando um predador. E o segundo, por tanto a questão da morte dos prisioneiros da Zona Fantasma, como as atividades dele como o predador, ele acaba achando melhor se exilar no espaço, que também gera uma outra saga, né? Mais ou menos ali na mesma época, no momento que ele está querendo sair da Terra, é o momento que começa a invasão, né, daquela saga. Tanto que ele acaba voltando do espaço para poder ajudar. Então é uma história muito boa, com desdobramentos, como você falou, Júnior. Acaba que gera argumento para outra fase, outras duas fases da vida do Superman, né? Eu achei muito interessante também essa abordagem. E era uma época mais simples, né? O que eles queriam eu acho que o que eles quiseram com Crise, até aquele momento ali estava muito bem feito, né? Que seria tornar o universo menos complicado, com tantas versões paralelas de super-herói. Acabou cortando tudo. O que acontece? Fala, Lani, desculpa. Falar. Eu queria comentar o seguinte, que eu acabei esquecendo. O John Byrne, ele sempre caracterizado. Não sei se a partir de uma determinada personagem que ele pegou, dele mudar o personagem. Ele fazer uma mudança drástica. Por exemplo, o Quarteto Fantástico virou que faz o Quarteto Fantástico. Mais de 5, 6 anos de Quarteto. O Quarteto com o Byrne, que a gente podia falar. No Tropa Alpha, ele mata o Guardião. Introduz o Namor. Inclusive, eu comprei a revista essa semana. Com o Namor, ele tira as asas do Namor e transforma em milionário.
Então, assim, o Burnie é de fazer isso, né? Eu sinto falta de fazer esse tipo de coisa. E aí, algum tempo atrás, eu lembro, que o Burnie ele falou assim, eu vou sair do título do Superman, vou deixar na mão do Rob, vou fazer uma coisa ali que ninguém fez até hoje. É aquilo que o Felipe falou. Antigamente, lá na Era de Prata, o Super-Homem deve ter matado, mas a gente não leu as histórias, né? Mas, assim, de um tempo para cá, da década de 50 para cá, eu não lembro de nenhuma história que o Super-Homem tenha matado. No máximo era nocautear o cara ou prender o cara. Mas ali foi uma atitude drástica. E talvez o Homem de Aço, um filme que meu irmão gosta muito, o final dele pode ser o final dele pode ser uma homenagem a essa coisa de matar os olhos. Mano. Vai lá, vai. Diga lá. Esqueço que o microfone tá ligado e começa a pegar. Ah, eu já sou uma bosta, tomar, porra. Bosta. Caralhinhos voadores. Porra, até hoje eu quero os caralhinhos. Ai, caralho. Eu vou editar isso depois, gente. Como eu ri essa semana. Meu Deus do céu. Ai, muito com isso e com o Wolverine pornô. Caralho. Não dá. Bom, cara, eu não sei. Eu tava aqui olhando aqui, aí falei, porra, a Alani tá falando um negócio tal do Burnie, ele sempre dá um impacto. Aí eu lembrei da morte do Guardião. Pum, porrada. Morte do Guardião. Antes dele mata o Guardião, atrapalha. Aí ele só desenhava, quem argumentava era o Roger Stern, o X-Men. Aí ele vai lá e mata uma das personagens mais queridas e rentáveis que tinha, mata a Fênix. O Roger Stern mata a Fênix, né? Claremont, desculpa. O Roger Stern é o capitão. É o Capitão América. Isso. Então, Capitão cara, América. então eu acho que ele tem boas referências. Ele tem uma boa referência para poder tornar isso um hábito. Perdão, um hábito não. Tornar isso uma marca registrada dele, né? Bom, ele quando ele estava com o Hulk também, ele começou a fazer um trabalho bem interessante com o Hulk, mas aí acho que ele saiu para poder assumir o Homem de Aço, né? Por conta da crise, ele larga o Hulk para poder assumir o Homem de Aço. Estava caminhando coisa muito legal também. Oi? Fala, Felipe. Separou, né? E Hulk, não foi? Foi. O Hulk que o Hulk era selvagem, que torna... Eles criam caça-Hulks e tal, né? Então, assim, as consequências dessa história, a gente está falando disso, a Alani já pincelou, o Felipe também pincelou, lá a questão do predador, da questão do sonambulismo. Isso trouxe consequências para o Homem de Aço, que são consequências que humanizam o Homem de Aço mais ainda, né? Sonambulismo, o peso da morte das costas, a responsabilidade. E em nenhum momento, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, eu não me recordo dele compartilhar essa dor com ninguém. Ele não fala, ele fala assim, porra, eu matei 3 caras no universo compacto e carrega isso comigo. Acho que ele só vai falar isso lá na saga, não do Erradicador, quando ele conhece o Erradicador como instrumento, né? Como artefato, que é o clérigo, né? Ele conhece como artefato e dali em diante acho que ele consegue pegar e falar a respeito disso. E a questão da morte, a questão dessas mortes, ela perdura por muito tempo na vida do Homem de Aço. E se der bobeira hoje, muito provavelmente eles conseguem achar referências dessas mortes na vida do Super-Homem. Júnior, e realmente, mas assim, eu acho que depois que ele vai para o espaço, aí ele encontra o clérigo,
ele vai para o mundo bélico, que é a primeira aparição do mundo bélico no novo universo DC, Mongul, né? Pô, saga fantástica. Tem um tal do Draga lá que aí coloca o Super-Homem para lutar contra o Draga e no final o Super-Homem mata o Draga. O Draga é Draga, né? Acho que é Draga o nome do cara. Acho que é Draga. Acho que é Draga. E o Draga fica para morrer. Não. Você tem que me matar, você me derrotou, eu não mato. E ele vai e desafia o Mongul. Quer dizer, as consequências depois do universo compacto, que é ele, o negócio dele virar o Predador, que eu achei que... Rapaz, eu lembro que eu comprei a revista, na época meu irmão era solteiro, a gente morava na mesma casa, eu acho que eu li primeiro do que ele. Eu li primeiro do que ele. Depois eu falei assim, Júnior, vai, lê aí, cara, não vou te falar nada. No final da história, quando tá lutando o Guardião contra o Predador, e o Guardião pega o escudo dele, rasga o uniforme do Predador e tem o símbolo do Super-Homem, eu acho que ninguém entendeu aquilo ali. Ninguém esperava, ninguém entendeu. Né? Mas o Guardião no momento no combate contra o Predador, ele pega e fala assim, eu estou surpreso do quanto ele é forte e resistente. Ele menciona isso. E também tem uma história também muito legal do Predador, só puxando o gancho aqui, que é quando o Predador ele fica paraplégico, né? E é a visão do Luthor, a visão da Lois, né? Que é mal barato, aquela ali eu acho que eu lembro agora de quem é o argumento. Eu acho que o argumento é do Jerry Ordway. Acho que a arte e o argumento é dele. É uma das melhores histórias que eu li do Homem de Aço. Né? Para mim, ainda é uma outra que não é essa, que é o Dan Jurgens que escreve, meu Deus do céu. bloqueia. Meu Deus. Agora, uma coisa... O gladiador dourado. Porra, vai tomar no... Alaninho, uma coisa que você mencionou, que você acha, tem a impressão que a Terra do Universo Compacto não tem super-heróis porque o Senhor do Tempo manipulou, eu já tenho uma impressão diferente. Porque assim, não é explicado pelo Senhor do Tempo se ele tenha feito isso. Mas quando você para ver outras histórias, tem uma história do Superman que eu acho que é na mesma época daquela saga Milênio, que a Lois Lane está com ele lá em Pequenópolis, né? E ela fala, depois que você surgiu, todos os super seres e heróis saíram das sombras. Então eu acho que o que fez ali com que não houvesse super-heróis foi o fato de nunca ter havido um Superman, né? A própria rivalidade com o Luthor, você vê que o Luthor é uma pessoa diferente porque não tem um Superboy e um Superman para ele antagonizar, né? Porque ele tem ali uma inveja muito... Ele tem no outro universo uma inveja muito grande, né? E fica com raiva porque as pessoas veneram o alienígena e ele é uma pessoa tão capaz. Então você vê a diferença que a existência do super-homem pode causar no universo ficcional, né? Não, e isso inclusive é uma coisa até do Relógio do Final, aborda que o início de todo o universo, de todo o multiverso DC começa com o Superman. Começa com, né? Agora, tem uma coisa interessante também que você falou aí, que eu comecei a pensar, é que o Luthor é cabeludo. Ou seja, bem diferente de mim. O Luthor é cabeludo, ou seja, nesse universo não teve na adolescência com o Super-Homem, aquela coisa do Superboy, melhor falando, para perder os cabelos e o Luthor ficar com raiva dele. O encontro deles nunca aconteceu, porque o Luthor não conhecia ele. O Luthor só vai lá prestar uma homenagem, né? E um cientista brilhante, né? E assim, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. Eu tenho um plano na minha cabeça, é bem íntimo mesmo. Eu tenho um plano de
de um dia escrever uma história da continuação do Universo Compacto. Não, porque, assim, agora para falar um pouco do Byrne, para mim o Byrne ele está no panteão assim dos grandes escritores de história em quadrinhos. Não está no nível do Stan Lee, não está no nível do Jack Kirby, não está no Claremont, não está. Mas ele conseguiu fazer, e assim, na minha visão, isso é uma grande homenagem, ele conseguiu criar um universo na DC Comics, que é o Gerações, que meu irmão gosta muito também. Gerações, as 3 versões do... Sim, é sensacional. E quem criou foi o Byrne. O gato está aqui, peraí. Sai. E quem criou foi o Byrne. Então, tem a predisposição de ter a mente brilhante, de pegar os heróis na década de 30, a primeira aparição do Superman e do Batman juntos, e eles forem envelhecendo conforme o tempo, é sensacional. O Byrne criou isso. Isso é uma das terras do multiverso desse livro. Então, assim, o Byrne ele conseguiu dar o pontapé inicial, na minha opinião, da melhor fase que eu li do Super-Homem. E eu faço questão, por exemplo, vocês podem estar até assim, não vou dizer impressionados, mas eu ter tanta segurança falando em relação a outras lives, porque eu, de vez em quando, eu pego as histórias antigas dessa época e me releio todas. De tão marcante que foi para mim. Por exemplo, a Origem é a melhor que tem. Depois o Geoff Johns fez uma, depois o Kurt Busiek fez uma. Tá, beleza, foi legal. Mas não é do nível do Byrne, na minha. Inclusive, tem um amigo meu no Instagram, eu até pedi pro meu irmão seguir ele, que é o Aqui na Banca, ele acha essa fase do Superman horrorosa. Ele não pode... Ele falando comigo. Pô, mas não pode humanizar o cara daquele jeito. Aí ele tem um nome lá, que eu esqueci. Falei, cara, mas a graça tava ali. O homem mais perto dos seres humanos. É o ser mais poderoso do universo? DC? É o super-herói mais poderoso? É. Mas é um super-herói que ele comete falhas. Ele mata, tem ciúmes, né? Ele tem os seus sentimentos à flor da pele. Então, o Byrne ele conseguiu resgatar isso. E essa coisa de que eu nunca fui Superboy, pegou, cara. Ficou ótimo. Essa coisa de não ter uma supermoça, não ter um Krypton, ficou legal. Não fez falta, juro para vocês, não fez falta Superboy, não fez falta Krypton, não fez falta nenhuma nessa época do Super-Homem. Depois voltaram tudo, beleza, tal, mas se eu fosse classificar assim como a melhor época que eu li do Super-Homem, foi essa época de 1986 até 92, vamos ver, Felipe, até aquela fase de negócio de elétrico, aquele negócio de ficar elétrico, aí já começou a mulambar tudo. Porque tem muitas sagas boas, né? É verdade. E o que acontece também? Eu acho que às vezes não é nem uma falta de criatividade. Como nós temos uma personagem com 80 anos de história e com uma história mensal, em 2 títulos pelo menos, né? Fica difícil você ser criativo e agradável, porque você chegar e fazer um Superman que perde os poderes, depois consegue rever poderes de maneira diferente, né? Não deixa de ser uma maneira criativa de você lidar com uma personagem antiga e que você fica assim, como é que eu vou surpreender o leitor, o fã dessa personagem, né? Então, assim, eu não acho que às vezes tem coisa ruim, tá? Você tem, por exemplo, aí já saindo do Superman, mas ainda na DC, você alejar o Batman para depois aparecer alguém que consiga fazê-lo andar. Eu acho isso é sofrível, tá? Mas assim, você modificar um pouco o Superman durante um período de tempo para testar, para ver como é que vai ficar, isso aí eu acho super válido. Morrer e ressuscitar, aí já fica complicado. Aí eu já acho falta de criatividade. Mas você tentar pegar o herói e colocar ele fora do lugar comum, pode não agradar, mas é uma maneira até corajosa, se você considerar o tanto de fã que ele tem, né?
tentar dar uma renovada durante um período, né? Não tem jeito, é um personagem que vai, os criadores, né, das histórias vão sofrer pressão, vai acabar voltando ao status quo. Aí vai todo mundo reclamar, pô, é o mesmo personagem o tempo todo, ninguém muda nada, não faz nada com ele. Quando muda, é uma comoção, né? Tirar o personagem da zona de conforto, né? Eu acho. Tudo bem, amigo do meu irmão, respeito a opinião dele, mas eu acho que a gente tem que ter isso. Assim, cara, o Super-Homem, ele sempre foi tido como onipotente, onisciente, onipresente, extremamente poderoso. A única falha, a única fraqueza dele seria a magia e tal. Aí você pega o Super-Homem totalmente, eu ia falar retificado como se fosse motor, totalmente reformulado, um Super-Homem mais fraco, um Super-Homem mais humanizado. E também tem uma outra coisa que tem que se levar em consideração, aquilo que eu falei, humaniza mais o Homem de Aço, humaniza sim. Meu amigo, ele foi criado por pais que são, acho que, se eu não me engano, eles são protestantes. Eu li em algum lugar a religião do Homem de Aço. Pô, cara, o cara vai tirar a vida vai tirar a vida por mais que ele não aprove os métodos do outro, mas o cara vai tirar a vida. O Super-Homem, ele tem um conceito, ele tem um conceito muito grande dessa questão de família, amizade. Ele tenta, porque nesse período porque tenta se aproximar do Batman, se mostrar um cara legal, e o Batman retruca. O Super-Homem, ele é isso, esse cara, gente boa, extremamente poderoso, extremamente justo, extremamente correto, que não aceita o errado, mas só que nesse momento ele não tinha nenhuma opção, e a atitude que ele toma, isso é que é legal, a atitude que ele toma tem ecos até hoje. Tem ecos, elas podem ser aproveitadas, as consequências disso podem ser aproveitadas até hoje. Por mais que tenha reformulação, por mais que tenha tido 0 hora, por mais que tenha tido crise infinita, crise de identidade, crise renal, crise de existencial, porra, ela ainda é válida, é um argumento, não, uma fonte que o cara pode pegar e simplesmente explorar isso muito bem. Não adianta, vai ter consequências. O Super-Homem, ele vai deitar, botar a cabeça no travesseiro e vai dormir com os pesadelos dessas 3 vidas que ele tirou. Sim. E é interessante que uma das coisas que acontece com ele, no início da carreira, ele persegue o Batman, né? Tem até um encontro dele. Você vê que no filme Batman vs Superman, isso, eu acho que quem escreveu o roteiro tinha um conhecimento, então isso vem a ser mostrado também ali no Batman vs Superman. E quando ele tem lá a mente dele está punindo ele acaba se tornando o Batman, né? Uma versão do Batman em Metrópolis. É verdade. Acaba se tornando a versão do Batman em Metrópolis, é verdade. 90 e poucos essa história. Ela é assinada pelo Dan Jurgens. Meu Deus do céu. Jesus. Não, mas tudo bem. A história é muito boa. Não posso mentir, a história é muito boa. E ela conta a história do Clark com esse personagem que foi criado especificamente para essa história. E eles jogam no mesmo time de futebol americano de Smallville. Eles ganham uma partida ou um campeonato, agora não me recordo muito bem. E eles saem para beber. Só que o Clark, como ele é extraterrestre, já tem essa resistência, ele não sente os efeitos da bebida. E fala pro cara não beber. Acontece, o cara bebe demais, pega eu acho que é um Mustang. Não é um Mustang, não, é um Transan. Parecido o carro do... Isso, o carro do Agarra-me se puder, o carro do bandido. Ele se choca com uma árvore, né? Sai da pista, choca com a árvore. O Clark nada sofre, e esse cara entra em coma. E o Clark retorna a poder conversar com os pais para
ter essa história porque os pais decidiram, eu não lembro agora se é na noite de Natal ou se é próximo do Natal, assim, eu sei que é o final de ano, eles decidem desligar os aparelhos, porque acho que o nome do garoto é Tommy, acho que é Tommy. Ele fica, eles veem que não tem solução, que ele vai sair do coma. E o Clark vem para se despedir deles. E a mãe do garoto vira e fala para ele que ele é um milagre e o Clark ter sobrevivido um acidente, não ter acontecido absolutamente nada com ele. Só que o Super-Homem fica naquela... Ele entra naquele dilema, né? Ele não pode dizer que ele é um super-homem, não pode explicar o porquê que ele não... porque ele não sofreu nenhum tipo de não sofreu acidente. E ele tem que aceitar a partida do cara, né? Tanto que uma das poucas cenas é o Clark segura, acho que na mão dele, o cara entubado, o Super-Homem vai embora. É uma das melhores histórias para mim do Homem de Aço, é a questão da humanização do Homem de Aço, volto a dizer. Porque é isso que é legal. O Byrne, é o que eu estou falando, o Byrne, ele dá essa cancha para que os outros escritores pudessem explorar e mostrar que o Super-Homem, olha só, o Super-Homem, ele não é isso tudo. Ele não é esse ser presente, onisciente, ele não é. Ele tem os medos dele. Em crise de identidade, ele também faz isso. E quando ele recebe a ligação, de que ele recebe uma mensagem, uma ligação, ele recebe uma mensagem pelo sinalizador da Liga de que a Sui tinha falecido, a primeira coisa que ele pega e fala pro pai, fala assim: pai, fecha as portas. Pai, mãe, fecha as portas e não abre nada para ninguém. O que mostra a fragilidade, porque o personagem, ele é poderoso, mas quem está ao redor dele, às vezes não é. Aí, é isso que é legal, humanizar, vai humanizando, tal. O Byrne, ele explorou isso muito bem. O amigo, ele pode até ficar chateado, mas as consequências, eu volto a dizer, as consequências do universo compacto, elas vão ecoar por um bom tempo. Aí você vai, o Super-Homem passa a ter sonambulismo e adota a figura do predador, um alter ego, né? Aí o Super-Homem se isola no espaço quando descobre que ele é predador. O Super-Homem quer renegar a humanidade, formar um ser errante, se torna escravo, entra na porrada, tudo relacionado com a morte. E o Super-Homem, ele passa aí, vamos colocar, a título de quadrinhos, eu acho que ele passa quase que um ano inteiro isolado do mundo. Pra gente, como quadrinhos, umas 12 edições tranquilamente. Acho que umas 12 edições, porque ele retorna. Quando ele retorna já, aí já tem já a questão do Vildrox, que está bem definida, né? Do Brainiac. Esse mesmo, ele fica quase um ano fora. E sofrendo o pão que o diabo amassou. Então, o universo Compacto é uma história muito, muito importante do cânone do Homem de Aço. Não dá. Assim, existem outras legais, existem outras muito boas, mas ela tá ali nos top 10 do Homem de Aço, tranquilamente. Tanto eu acho ela tão importante que a dificuldade de adaptá-la para esses novos momentos editoriais, né, Novos 52 e Renascimento, você não vê quase ninguém adaptando isso. Você tem ali em Novos 52, você ainda tem o Apocalipse, ele é reaproveitado, né? Mas você vê que muita coisa que o Byrne escreveu, ela permanece intocada. Eu acho que é difícil você conseguir alterar algo assim tão profundo. Assim, eu acho que, até para reforçar a minha opinião, que é a melhor fase do Super-Homem, poxa, o Super-Homem,
a gente sabe que nos 952, esse cara faz parte da Liga da Justiça, aquela história horrorosa. Horrorosa aquela história. Tem aí, eu comecei a ler, parei. Mas tem aí, né? Eu comprei lá no Paraná e trouxe para cá, mas triste. Tá ali na minha estante, tá? Mas, assim, o Super-Homem, ele faz parte da Liga da Justiça nos 952 e no Renascimento. Mas na fase pós-crise, ele demora muito a trabalhar em grupo. Muito, 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 muito. E ele, efetivamente, ele começa a trabalhar em grupo em Pânico no Céu, que é o Super-Homem anual, que é uma história também sensacional. E uma outra coisa, o Júnior falou do Bill Drops aí, é o melhor Brainiac de todos. É o melhor Brainiac disparado de todos. Não é aquele Brainiac metal, não é o Brainiac lá do Super Amigo, que são legais. Mas esse Brainiac, cara, como a concepção desse Brainiac, ela foi uma coisa evolutiva, não foi uma coisa assim de estalo, né? Foi evolutiva. Aí o cara era de circo, Milton Fine e tal, não sei o quê, e vira o Brainiac, mas aquele Brainiac meio barrigudinho e tal, e do nada o cara vira a transformação dele com um ser de cor verde, vamos botar assim, inclusive, antes de Pânico nos Céus, inclusive, quem está vivendo a história do Super-Homem, e aí é outro que a gente tem que aplaudir de pé, Jorge Pérez, né? Pelo amor. Jorge Pérez, a partir da saga da volta do espaço, Jorge Pérez acho que assume o argumento e os desenhos. A volta dele, então, é triunfal. Não é assim, realmente, é a do Super-Homem que eu tenho saudades. Eu fico lendo esse Super-Homem hoje em dia, o filho dele é muito legal e tudo, mas, sabe, não é do jeito que é naquela época, sabe? É o mesmo Clark Kent, mas... Uma coisa que eu estava até, enquanto eu lia a história que envolvia a Legião dos Super-Heróis, uma coisa que eu achei interessante que eles querem tentar reviver o legado do Superboy e a questão da importância do Superboy para a Legião, eu acho que vai influenciar, que você vê agora que já lançou lá fora o gibi da Legião. E você vê reportagens aí, eu vi uma matéria falando que, na verdade, que é o verdadeiro Superman, mas eu não entendi como o verdadeiro, mas assim, aquele que vai ter um legado que vai influenciar muito mais para o futuro. Vai ser o Jonathan Kent, no caso. Então, assim, eu achei interessante nessa questão, o fato do Superboy voltar à cena, e muito provavelmente é ele que vai trazer também a Legião, né, como ídolo. O papo é esse. Mas assim, esse nosso papo aqui é o seguinte, é que não precisa de um Superboy para se transformar. Os dois personagens podem existir, tanto que depois criaram o Clark Kent, né, para ser o Superboy. E essa coisa de eu nunca fui Superboy, não há problema, até porque o primeiro Superman nunca foi Superboy. O Superman, o Kal-El, ele nunca foi Superboy. Sabe o que é interessante vocês falarem isso sobre o Superboy? A animação da Legião dos Super-Heróis, ela consegue resolver isso da seguinte maneira, uma coisa bem simples. Eles pegam o Superboy na realidade dele, no tempo dele, e explicam para ele o seguinte: olha, a gente precisa de você para você poder fazer uma missão lá, tá? Mas eu não conheço meus poderes, eu não entendo absolutamente nada, tal. Não, a gente vai levar você vai fazer lá a missão e depois você vai retornar. Mas só que você vai retornar do período que vai retornar no momento que você estiver saindo. Então, não vai ter diferença, não vai alterar absolutamente nada. Só que quando ele chega, o Superboy lá, ele descobre o dom dele, a capacidade dele, ele começa a viver outras histórias, e quando ele finaliza lá a situação dele, ele retorna, porque isso não é mostrado na série, tá? Com entendimento. Ele retorna, e aí ele volta a ser um rapaz normal, como se nunca tivesse tido encontro com a Legião dos Super-Heróis, para que mais à frente ele se torne o Super-Homem.
Então, ele, de certa forma, nunca foi Superboy. Eles conseguem resolver isso no gibi. Só que aí é uma outra mídia, é um outro entendimento, são outros recursos, né? E não sei se poderia ser aplicado. Mas na Legião de Super-Heróis, o desenho consegue resolver dessa maneira. Essa animação que você está falando é aquela só da Legião, né? Exatamente. É o Cartoon, né? Com acho que 2 temporadas, não é isso? Só 2 temporadas. É muito boa. Realmente, eles resolvem ali tranquilamente. Tranquilo, um estalo e acabou. O lance é o seguinte, minha nota, quer minha nota. Né? Vamos, raiz cúbica? Não. É nota... Nota? 4.000. 4.5? Não, 4.000. Tá. Estranhei. Ué. Caramba, 4.000 assim, alto desse jeito? Cara, é aquele negócio, eu não consigo dar unanimidade, não consigo dar unanimidade, mas se a gente pode pegar e fracionar, eu vou dar um 4,5. Eu vou dar unanimidade, dou 4,5 para a história. 4, né? E eu dou 5 também, porque eu achei o desenvolvimento do universo compacto, e tanto como ele foi introduzido, como ele foi encerrado, eu achei isso muito legal, porque teve um encerramento. Aquilo que eu citei antes de ser uma homenagem e uma despedida, né, aos conceitos da Era de Prata, eu achei sensacional. Então, eu achei uma história muito boa. Eu tô brincando com 4.000 aqui, né? Eu sei. A gente sabe que você gosta de brincar com números, caro professor de matemática. Dividimos por 800 para voltar ao normal. Então, olha só. A minha nota 5 é simplesmente pelo fato de, na minha visão, ser a história assim, mais icônica que eu li do Super-Homem, tanto que eu leio essa história sempre, porque ele faz uma coisa que ninguém esperava. Verdade. Ele faz uma consequências disso duram, que o meu irmão falou, duram por muito tempo. O cara precisa ser lá no espaço, porque ele começa a ter alucinação, e aí ele fica preocupado, poxa, será que eu vou matar outras pessoas? Porque quando ele descobre que é sonâmbulo, e ele agindo como predador, ele poderia matar qualquer um, porque ele estava agindo como vigilante, né? Ele poderia matar qualquer um. Então, uma brecha para uma série de coisas. O surgimento do clérigo e o surgimento do educador. Ele volta, ele entende que aquilo ali tinha que acontecer com ele. Aí tem umas histórias assim muito bem escritas que falam sobre dele, de Krypton também, não sei se vocês lembram disso, que fala sobre a galera lá de trás e tal, não sei o que, e aí ele volta à Terra, volta realmente preparado para ser o super-herói, inclusive, aí ele já está até preparado para poder atuar em grupo, que ele faz ali, olha só, vocês terem ideia, o super-homem nem invasão ele lidera as tropas, que lidera o Capitão Átomo. Sim, o Capitão Átomo, verdade. Aí nessa passagem que ele faz, quando ele vai lá para o mundo bélico e fala que... Engraçado que... Olha só que coisa interessante. Olha o gancho que isso deu. Eu acho que foi o Roger Stern, não sei. Quando o Super-Homem mata os caras lá atrás, lá no universo, quando ele vai lutar contra o Mongu e aquela coisa do Drago, eu acho que ali ele tem a redenção dele quando ele fala, eu não mato. A terapia dele foi essa, né? Exatamente. Então, ali, quando ele está lutando com os caras ali, caras super poderosos, como os da Zona Fantasma, né? Os kryptonianos, e ele vai lá e ele fala pro cara, eu não mato. E consegue tirar o Mongu lá do mundo bélico, tudo, que é uma história sensacional. Então, eu dou um 5, porque é uma história que teve consequências assim, de boas histórias na vida do Super-Homem. E hoje me dá tristeza de eu comprar uma revista do Super-Homem, abrir coisas que... É fogo, né? Agora, uma coisa aqui que me veio à mente.
Quando o Super-Homem está no espaço, está lá no mundo bélico, ele acaba ficando, ele deixa de ser, vamos dizer assim, um ser único, né? Você tem outros alienígenas também com muito poder. Planeta Hulk é exatamente a mesma coisa. Planeta Hulk é verdade. Planeta Hulk é verdade. O pessoal mais novo aí não tem muito conhecimento, de repente não faz esse gancho, né? E é uma fase que quase também não é falada por quem comenta quadrinhos, né? Nas mídias sociais. Você vê que, como dizem, né? Nada inventado, né? Tudo distopia. Mas só que existe uma situação, diferentemente do Planeta Hulk, para o isolamento do Super-Homem no espaço. O Super-Homem ele optou. O Hulk não foi. O Hulk foi enganado. Sim, mas quem toma a decisão, por exemplo, o Kal-El toma a decisão porque ele tem medo que possa acontecer com as pessoas à volta. Exatamente. E os Illuminati mandam o Hulk para o espaço por medo do que possa acontecer com as pessoas à volta. Só muda quem decidiu. Mas aí é o seguinte, aí é eu falando, não, eu tenho que sair. Agora, decidirem por me colocarem é um erro muito grande. Mas aí e as consequências... o roteiro, que é para não parecer que foi completamente chupado. Exatamente. Agora, também uma puta de uma história também que a gente pode estar conversando também. Né? As consequências do próximo episódio de Geriátricos Titãs. Enquanto isso, na geriatria da justiça.